Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início às nossas atividades à distância, nessa estratégia para tentar manter as aulas de vocês durante o período de isolamento. A nossa dinâmica de aula vai funcionar sempre assim. Eu vou mandar um vídeo com um resumo do conteúdo e posteriormente nós vamos trabalhar os exercícios. Esse vídeo vai tratar da aula 2 da unidade formativa 6 de vocês. E na quinta-feira eu vou postar o vídeo para tratar da aula 3. Bom, na aula de hoje nós vamos discutir duas palavras muito importantes para o exercício da cidadania, que são o poder e a ideologia. Só que para falar dessas palavras, eu vou ter que voltar no assunto da aula 1 e falar novamente para vocês sobre política. Vocês se lembram que na última aula eu disse para vocês que muitas vezes as pessoas confundem o que é política com o que são os políticos? Confundem a política com o governo? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês que existem dois tipos de política, né? Existe a grande política, que é aquela dos políticos eleitos e das autoridades de Estado, e existe a pequena política, que é a política do nosso dia a dia, a política da participação dos cidadãos. Essas duas instâncias, elas não estão isoladas, elas dialogam constantemente. E ao contrário do que os políticos querem fazer a gente pensar, a nossa participação como cidadãos, ela não se restringe ao ato de votar. Todos os dias, quando expressamos as nossas vontades, as nossas opiniões, quando exercemos o nosso papel enquanto membros da comunidade, na negociação contínua das nossas condições de vida na coletividade, em todos esses momentos a gente está fazendo política. Então, gente, agora eu vou aprofundar um pouco mais a noção de política de vocês. Política é todo o processo de tomada de decisões com o objetivo de atender aos interesses coletivos. É claro que quem mais toma decisões com impacto na nossa vida são os chamados políticos profissionais, tais como os prefeitos, os governadores, deputados, vereadores, etc. Só que nós, enquanto cidadãos, a gente também participa dos processos de tomada de decisão, seja de forma direta, por exemplo, quando a gente participa da associação de moradores ou de um sindicato, seja de forma indireta, quando, por exemplo, a gente se manifesta na rua buscando influenciar as autoridades a atender os nossos interesses. Tá bom, galera, mas e o poder? O que é o poder? A gente tende a achar que o poder é uma coisa que se encontra localizada apenas em certos espaços da sociedade, tais como a prefeitura, as câmaras de deputados, fórum, a polícia e etc. Só que não é bem assim. Ao contrário do que a gente pensa, o poder ele está espalhado por toda a sociedade, nas relações entre os amigos, na vizinhança, nos familiares, na sala de aula e até mesmo no ambiente de trabalho. A convivência das pessoas com diferentes vontades, ela sempre gera conflitos de interesses. E nós sabemos que em situações de conflito, sempre alguém vai acabar mandando e alguém vai acabar obedecendo. O poder é justamente a capacidade que o indivíduo tem de transformar a própria vontade na vontade dos outros. Ou seja, a sua capacidade de impor os seus desejos e as suas vontades sobre os outros. Só que essa imposição nem sempre é um ato egoísta. Muitas vezes o poder ele é exercido no interesse da maioria das pessoas, para que a vontade da autoridade e poder ela se traduza num bem-estar da coletividade. Em regimes democráticos como o nosso, essa imposição nunca é a vontade de uma só pessoa, mas a soma das vontades de várias pessoas, sempre pensadas, ou pelo menos em tese, no interesse maior da coletividade. Tá bom. Mas quando nós falamos de política, falamos de poder. E quando falamos de poder, falamos de interesses e vontades. Falamos de diferentes pontos de vista, de conflitos, de formas de resolver esses conflitos. E é aqui que entra a ideologia. O que é ideologia, gente? Ideologia é o conjunto de ideias que cada um de nós baseia as suas opiniões, os interesses e as suas vontades. Todos nós temos ideologia e normalmente a gente tem a tendência de se aproximar de pessoas que compartilham a nossa ideologia, ou seja, pessoas que pensam como a gente.
Essa é a origem dos partidos políticos. Imagina, pessoal, se cada um expressasse a sua opinião ideológica separadamente, a gente teria 210 milhões de partidos no Brasil. Seria um caos. Só que, em vez disso, nós nos associamos a pessoas que pensam parecido conosco e, assim, nos filiamos, formal ou informalmente, a um tipo de pensamento político partidário. Quando falamos de interesse da coletividade, como é que a gente chega a isso? Se a sociedade tem diferentes pessoas com interesses e vontades diferentes. Ora, é através da atividade político-partidária. Por meio dos partidos políticos, as pessoas expressam suas diferenças ideológicas e debatem, tentando convencer o maior número de pessoas a apoiar a sua causa, a sua posição política e assim obter um consenso. É assim que se exerce o poder numa democracia, dialogando com o diferente e construindo consenso. Bom, gente, aqui fica o final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês devem realizar os exercícios da aula 2. Tá bom, gente? Forte abraço, fiquem com Deus.